presidente, caros colegas, o rombo da Petrobras, que assustou o Brasil, segundo o Ministério Público Federal, foi de 6 bilhões de reais. 6 bilhões, presidente Tercílio, é muito dinheiro. E que tal 9,9 bilhões de reais? Parece muito dinheiro? Parece muito dinheiro para você que nos assiste? 9,9 bilhões de reais. Esse, deputado Hussein, é o valor recebido a mais pelas pedageiras no Paraná por um erro de cálculo no DR. Erro de cálculo esse que foi descoberto há algum tempo por funcionários de carreira do DR e da própria AGEPAR. Eu fiquei sabendo disso. Fiz um pedido de informações para a AGEPAR pela Lei de Acesso à Informação e eles foram obrigados a, depois de quase 6 meses, me responder. E o cálculo é 9,9 bilhões de reais a mais recebido pelos pedágios. Um erro de cálculo no degrau tarifário, deputado Homero Marchesi. O famoso degrau tarifário. Garantiu quase que 1/4 da arrecadação das pedageiras nos últimos anos. 22,54% foi arrecadado a mais por esse pequeno erro. Provavelmente, as pedageiras que não são santas sabiam disso e calaram-se. Agora, o DR e a AGEPAR, quando descobrem esse erro de cálculo, vêm com uma solução brilhante: não dar aumento de tarifa nos últimos 7 meses do contrato. A Gazeta do Povo, no exercício rápido de matemática, chegou à conclusão que 5 anos de cancela liberada, com o pedágio funcionando, fazendo obras, atendendo a população na parte de ambulância e dando a manutenção, poderia não ser o suficiente para tapar o rombo de quase 10 bilhões de reais. Mas fica mais incrível ainda, senhores. A AGEPAR, com esse tapinha na mão das pedageiras, dizendo que não ia dar nenhum aumento nos próximos 7 meses, nenhum reequilíbrio e nada, ainda assim conseguiu ser derrotada pela Justiça Paranaense, que obrigou os reajustes contratuais a serem feitos. Parece piada, senhores, mas é verdade. As pedageiras que assumiram, que corromperam e participaram de corrupção com o último governo. As pedageiras que assumiram ter feito sobrepreço sobre as obras, as poucas obras que fizeram. As pedageiras que não fizeram e não concluíram 7 de cada 10 obras do contrato, têm garantido na Justiça o reajuste contratual da tarifa do pedágio. 10 bilhões de reais a menos na economia paranaense. Num modelo que muito provavelmente será copiado na próxima licitação de pedágio. Porque mesmo com a Assembleia fazendo propaganda na televisão, mesmo com 54 deputados assinando um documento, um manifesto contra o sistema híbrido do governo federal, mesmo com o Tribunal de Contas, deputado Arilson, mandando suspender e rever os estudos, o governo federal continua seguindo firme com o objetivo de pedagiar as estradas paranaenses com mais 15 novas praças de pedágio. Parece brincadeira, mas é a mais pura verdade. O pedágio, aqui no Paraná, com o apoio da Justiça, parece que nunca perde. Pergunto, a AGEPAR não deveria ser mais enérgica? Afinal de contas, é uma agência reguladora que deveria mitigar conflitos e defender o interesse de ambos os lados, não apenas o interesse das pedageiras. Não cabe ao governo do Estado, deputado Hussein, e fica aqui a minha sugestão, uma ação mais enérgica por parte do governador. Estamos falando de 10 bilhões de reais. É mais do que o orçamento anual da prefeitura da capital do Estado. Ficar indignado não basta. Nós precisamos de ação. Nós precisamos de uma cobrança mais enérgica. E nós precisamos, senhores, que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça
honrem as suas togas. Deputado Requião, 1 minuto para concluir. Precisamos que o Tribunal, a Justiça e o Ministério Público honrem as suas togas e façam com que esse pedágio bandido devolva ao Paraná o que nos tirou nos últimos anos, com juros e correções. Aguardemos para ver se a história corrige os rumos dos homens togados. Obrigado, senhor presidente.